E para nos ajudar a perceber esta investigação, está connosco em estúdio o Pedro Henriques, advogado e especialista em Direito Desportivo. Boa noite, muito obrigada por estar connosco neste Fala Portugal. É, ao que tudo indica, uma operação sem precedentes a este nível. Que crimes é que estão aqui em causa e quem é que são os maiores visados neste processo? Bom, crimes, daquilo que nos é dado a conhecer, são tudo crimes de natureza fiscal. Ou seja, tudo situações em que os envolvidos, associados a normas desportivas, vendedoras, as compradoras, portanto, os intermediários que de alguma forma, portanto, não declararam perante a respectiva autoridade tributária nacional e eventualmente internacional todos os montantes envolvidos no negócio nos exatos termos em que eles foram concretizados. Ou seja, há de ter havido aqui alguma adulteração naquilo que foi o negócio que efetivamente as partes quiseram, com o intuito de obterem um benefício fiscal, portanto, em prejuízo à autoridade tributária. Ou seja, trocando isto por miúdos, portanto, aqui uma intenção de não pagar, portanto, a totalidade do imposto que seria devido se o negócio efetivamente realizado fosse devidamente declarado, e com isto pretende-se obviamente beneficiar os clubes vendedores, compradores, os atletas, os intermediários. Portanto, há aqui uma série de situações e de entidades envolvidas. E depois os crimes podem ser vários, portanto, consoante o tipo de ato que tenha sido praticado. Podemos estar a falar de fraude fiscal, de branqueamento de capitais e evasão fiscal, portanto, ou seja, dependendo da situação concreta, portanto, podemos ter um ou mais crimes preenchidos com este tipo de condutas, sejam elas quais for, portanto, que nós ainda não sabemos em concreto o que é que efetivamente sucedeu. Mas como é que é possível, como é que podemos perceber como é que circula o dinheiro nesta situação sem que ninguém veja rigorosamente nada? Iria dizer nós portugueses, mas nós não somos portugueses, nós somos bons, portanto, efetivamente, a legislar, mas também a contornar a lei, portanto, ou pelo menos tentamos ser bons. Felizmente, portanto, e eu digo felizmente porque temos cada vez mais, portanto, uma atuação mais perentória, mais assertiva e mais sancionatória, portanto, das entidades competentes. Portanto, há uns anos atrás era impensável percebermos ou termos um processo desta dimensão, ou o fisco a fiscalizar os negócios do futebol ou do desporto em geral. Portanto, e efetivamente, de há uns anos a esta parte, nós temos, portanto, infelizmente por um lado, ou seja, felizmente por outro, que é sinal que as entidades estão a atuar, portanto, e que isso contribui para a verdade desportiva, ainda que de forma indireta, temos os prevaricadores, portanto, a serem pelo menos investigados e logo se verá se serão ou não acusados e depois condenados. Portanto, mas respondendo à sua pergunta, portanto, como é que isto é possível? É possível porque efetivamente os clubes são acompanhados, portanto, de técnicos altamente qualificados e que, no fundo, tentam, dentro daquilo que devia ser só uma ilusão fiscal, ou seja, uma otimização fiscal dentro daquilo que é a legalidade, mas muitas vezes extrapola-se para a fraude fiscal, ou seja, ir para além daquilo que a lei permite com o objetivo de não pagar imposto. E depois envolve-se, portanto, várias entidades, portanto, os clubes, compradores, vendedores, os agentes, cria-se estruturas em países, os chamados países offshore, portanto, onde as jurisdições são complicadas, portanto, de atuar, cria-se empresas onde se fazem circular o dinheiro, portanto, e tudo isto dificulta a investigação. Ou seja, os clubes também têm aqui alguma responsabilidade? Claramente, portanto, eu acho que a responsabilidade começa nos clubes, porque são os clubes que compram e que vendem os direitos desportivos dos atletas. Portanto, a responsabilidade começa aqui. Portanto, quem vende, essencialmente quem vende, que quer pagar menos imposto, começa, no fundo, aqui a desenrolar todo um processo com vista a não declarar todo o valor do negócio, por forma a que não seja tributado pelo valor do real do negócio. É difícil de provar este tipo de crime. Sabemos que agora as autoridades, nesta fase, terão estado a recolher prova. Que provas é que poderão ser essas cruciais para depois se poder comprovar estes crimes? Bom, as provas, no fundo, são, e começam por aqui pela circulação do dinheiro. Depois, não sabemos o que é que existe, mas poderá ter havido escutas telefónicas, poderá haver correspondência apreendida desde troca de e-mails, as buscas domiciliárias que foram feitas hoje devem ter a perspectiva de encontrar documentação que, no fundo, demonstrem o negócio que realmente foi realizado, mas que depois não é esse que é declarado às entidades oficiais. Portanto,
por norma, ou seja, quando se faz um negócio desta natureza, há documentos que suportem o negócio que efetivamente foi realizado. Mas depois há documentos paralelos que demonstram, ou seja, que serão entregues às autoridades competentes, nomeadamente à autoridade tributária, à federação, à respectiva federação, ou seja, que respondem ao negócio paralelo. Portanto, e é isto que o Ministério Público procura, ou seja, ir atrás destes documentos que eventualmente poderão haver ou não, que ficaram, entre aspas, na gaveta, mas que seguram o negócio real, depois todo o circuito que o dinheiro faz para países eventualmente duvidosos na intervenção do negócio, perceber se, por exemplo, uma fatura que foi emitida correspondeu ou não a um serviço que foi efetivamente prestado. Portanto, há aqui uma série de situações que podem ser criadas, portanto, e quanto mais e for o maior número, maior dificulta a investigação, portanto, e a prova, portanto, e a demora na concretização destes processos e na conclusão dos mesmos. O facto de alguns negócios também terem sido feitos no estrangeiro pode dificultar aqui também o facto de arranjar aqui alguma obtenção de prova? Sim, dificulta sempre, porque primeiro, ou seja, estamos fora da nossa jurisdição. Ou seja, o Ministério Público tem que sempre pedir apoio a outras jurisdições para fazer investigações no país deles. Portanto, logo isto demora. E depois, como disse há pouco, se falarmos em países da União Europeia, portanto, em que a justiça está mais ou menos uniformizada e tudo funciona, menos mal. Se caminharmos para países offshore, portanto, chamados países offshore, onde a jurisdição é extremamente complexa, portanto, e de difícil acesso, portanto, tudo isto complica, no fundo, a investigação do Ministério Público. Só para concluir, uma resposta muito rápida. É possível, através de pagamento, os crimes poderem ser extinguidos? Não. Ou seja, quanto muito poderá haver uma atenuação, porque o crime, ou seja, tem a ver com o ato em si, com violação da lei. Portanto, não só extingue, mesmo que este pagamento ao Estado seja feito. Isso é uma consequência, obviamente, pagarmos ao Estado aquilo que devíamos ter pago e não pagamos, acrescido de multas, mas para além disso há as sanções penais que é o caso que couberem. Muito bem. Pedro Henriques, muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.